Boa noite, sejam bem-vindos. Nós chegamos ao mês de dezembro, como você pode ter percebido, tanto pelo calor que tem feito essa semana, quanto pela dificuldade na entrada do bairro. Eu vim para cá umas 6h15, mais ou menos, e tinha aquele monte de carro ali, pessoal para ver o pôr do sol, enfim. É fato que nós chegamos a essa época do ano. É um período, em certo sentido, mágico, porque no mês de dezembro, ou quando se aproxima do nosso aniversário, é aquela época que a gente faz um monte de promessas de coisas que nós vamos mudar para o ano seguinte. É possível que você escreva uma lista de resoluções, coisas que você vai desistir em janeiro, coisas que você vai desistir em fevereiro, e talvez algumas dessas coisas você consiga levar até o final do ano, né? Tem gente que faz plano de ler a Bíblia inteira no próximo ano e sempre para em números, é impressionante, né? O pessoal começa, você já leu Gênesis e Êxodo 37 vezes, mas não leu nada além disso, que todo ano você para ali, começa de Deuteronômio e vai embora, depois você volta e recupera o tempo perdido. Muita coisa de diferente acontece nessa época do ano. Panetone e rabanada são dois bons exemplos disso, que a gente é lembrado que nós estamos entrando no fim do ano, o ano de dezembro, o mês de dezembro, na verdade, o fim do ano. Eu não sei quanto a vocês, mas esse ano a gente tem a impressão que passou um pouco rápido, mas ao mesmo tempo parece que tem muito tempo que a gente não vive essa época do ano, porque no ano passado a gente estava ainda no auge da pandemia, ansiosos pela vacina chegar no país, aquela briga, quem vai se vacinar, quem não vai se vacinar. Era uma época muito esquisita, e é fato que a gente ainda está no meio de uma pandemia, mas o cenário ele é bem melhor hoje, né? As perspectivas elas são melhores, e algumas coisas que são comuns a essa época do ano, elas começam a reaparecer. Por exemplo, e talvez o exemplo mais emblemático disso seja o especial de Natal do Roberto Carlos, né? Não sei se vocês sabem, mas desde que ele começou a fazer esse especial de Natal, o primeiro ano que ele não fez foi 2019. E aí começa 2020 e o mundo, acontece tudo isso que aconteceu. A culpa é do Roberto Carlos, obviamente. Não tem que pensar muito para a gente chegar a essa conclusão que alguma coisa deu errado no universo a partir do momento que ele não faz o especial de Natal. E aí em 2020 ele também não faz, porque o mundo ainda está um caos. E uma das coisas que mais me enche de esperança para o próximo ano, de que as coisas vão voltar ao normal, não é vacina, que combate a qualquer coisa, eleição, nada disso. É que no dia 23 de dezembro nós teremos o especial do Roberto Carlos 2021. Amém? Não, estou brincando, não precisa falar amém para isso. Mas não deixe de assistir, porque o mundo está voltando à sua ordem natural com o especial de Natal do Roberto Carlos. Final do culto a gente pode cantar algum louvor. Não sei, vocês acharam que eu ia falar alguma música do Roberto Carlos, né? Não vou falar isso de forma alguma. Outra música que nos lembra dessa época e que aparece só nessa época do ano é uma cantora chamada Simone. Não sei se você já ouviu falar nela fora dessa época, mas ela canta uma música que todo mundo ouve nessa época, em todos os lugares que você vai. Então é Natal e o que você fez? Por que a Simone está preocupada com o que eu fiz da minha vida o ano todo, né? Uma preocupação descabida. E voltam outras coisas também. Discussões de final de ano sobre comida. O Aires pregou na semana passada, falou sobre o voto do Nazireu, a questão da uva, que Sansão não poderia comer uva de modo nenhum, nem uva passa. E eu me lembro dessa época que isso era muito bom. O nosso país era dividido, polarizado por causa da uva passa. Ninguém ficava brigando com o outro por causa de política. A única discussão era essa. Eu gosto de uva passa, eu não gosto de uva passa. E eu tenho saudade dessa polarização, porque o nosso país, na verdade, era bem melhor quando as discussões eram somente em torno dessas coisas. E com a chegada do Natal, do dezembro, do fim de ano, mais coisas vêm surgindo. Um outro exemplo é o amigo oculto, ou amigo secreto. Dependendo de qual região do país você vem, acho que todo mundo sabe o que é, mas... resumindo, amigo oculto é aquele negócio que todo mundo gasta o mesmo valor e todo mundo fica insatisfeito com o presente. É mais ou menos essa lógica. Para mim, na minha cabeça, faria muito mais sentido cada um pegar o seu dinheiro, comprar o presente que gosta e junta depois para se reunir, para se alegrar, mas é um negócio que sai, a maioria, insatisfeita. Sempre tem alguns problemas que são peculiares desse tipo de evento,
Como, por exemplo, você comprar para alguém que você tirou uma TV de 70 polegadas e ganhar um par de meias. Não tem uns negócios assim que acontece? A gente dá um presentão e ganha um negócio que fica chateado. E aí eu fui pesquisar. Quando eu pensei em falar, usando o exemplo do Amigo Oculto e tal, eu entrei no YouTube e tal e vi do ano passado o Amigo Oculto do Fantástico. Tem todo ano. Não sei se vocês se lembram, mas tem um jogador de futebol chamado Marinho. Ele joga no Santos e ele tirou o Richarlison, jogador da seleção brasileira. Ele deu um par de tênis para o Richarlison, avaliado em R$ 4.000 mais ou menos. E ele ganhou uma lousa de R$ 30, pequenininha, com giz branco. Provavelmente a pessoa esqueceu que tinha gravação naquele dia. Chegando na entrada ali, falou, e agora? Compra qualquer coisa e dá. Não é exclusividade tua, tá? Acontecer esse tipo de coisa, ficar chateado porque deu um presente bom e ganhou um presente ruim. O único jeito de resolver isso é não participando de Amigo Oculto. Além disso, tem outro problema do Amigo Oculto, né? Ainda mais se é na empresa, que sempre tem uma pessoa que quase ninguém gosta, não é verdade? E aí te força a mentir, e eu tenho certeza, você não precisa confessar isso, mas a gente pode orar por você no final, que você, em algum Amigo Oculto, tirou o nome dessa pessoa, o que você faz? Devolve o papel, uma pecadora já confessou por aqui. Ó. Eu não vi quem foi por causa da máscara, mas a gente ouviu. Devolve o papel, fala, eu tirei meu próprio nome, já pega outro e tal, e a pessoa é forçada a mentir. Deus está vendo. Se você quiser conversar sobre isso no final do culto. Agora pode ser que você me diga assim, mas onde eu trabalho não tem essa pessoa que ninguém gosta. Eu tenho uma notícia ruim para te dar nesse momento. É muito provável que seja você essa pessoa. Reveja os teus relacionamentos, os teus conceitos. Eu me dei conta que o final do ano está chegando para valer, e com ele uma oportunidade que a gente tem de repensar algumas coisas. Quando eu liguei a TV essa semana, em algum momento eu escutei uma música que dizia assim, hoje é um novo dia, de um novo tempo, que os crentes aqui veem Globo, né? Tem um pessoal que fala que não assiste e tal, mas é mais ou menos isso. Essa música ela poderia ser facilmente a trilha sonora, pelo menos esses primeiros versos, de cada um desses nascimentos miraculosos que a gente tem falado até então. Eu não sei se vocês perceberam, mas cada um deles e todo nascimento miraculoso acaba por indicar o início de um novo tempo na história do povo de Israel, do povo de Deus. A gente falou sobre Isaac, filho de um homem chamado Abraão, que foi quem Deus chamou e fez promessas a ele que a partir dele seriam benditas todas as famílias da terra. Depois a gente fala sobre o nascimento de Esaú e Jacó, gêmeos, filhos de Isaac, e esse Jacó é o homem escolhido por Deus, ele passa a se chamar Israel, inclusive, que é a partir dele que surge efetivamente o povo de Deus. Os 12 filhos de Jacó, por exemplo, dão nome às tribos de Israel. Semana passada o Aires pregou sobre Sansão, que marca o início de um novo tempo, quando Deus liberta o seu povo da opressão dos filisteus usando esse homem. E hoje a gente vai falar sobre um homem que foi ao mesmo tempo juiz, profeta e sacerdote. A gente vai falar sobre um homem que foi separado por Deus e dentre tantas atribuições que ele teve, ele, por exemplo, ungiu os primeiros reis da nação de Israel. O homem que a gente vai falar hoje sobre o seu nascimento, ele marcou a transição do período dos juízes, que é logo depois que o povo sai do Egito em direção à terra prometida, Deus estabelece juízes para liderarem a nação, e agora o povo de Israel está entrando no período da monarquia, onde Deus dá para eles um rei, de acordo com o que eles tinham pedido. Esse homem marca essa transição. Se você conhece o texto bíblico, você sabe que eu estou falando de Samuel. E se você não conhece, você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco da sua história hoje. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. A gente vai ler do verso 1 até o 20. A versão que eu leio é a NVI, ela vai ser projetada. Mas eu peço que você abra sua Bíblia ou seu aplicativo, mantenha aberto, por favor, que a gente vai caminhando por esses versículos e percebendo algumas coisas nesse nascimento miraculoso de Samuel. Todo mundo achou? Tá mais fácil hoje, né? Ainda mais o pessoal do aplicativo clica na lupa,
Digita lá Samuel, é mole. Na nossa época mais antiga, quem é crente há mais tempo, sofria quando resolviam pregar em Obadias, Sofonias. Você jurava que não estava na Bíblia, você falava, não é possível. Tinha gincana bíblica, né? Quem pegou essa época de gincana aí? Basicamente era uma coisa que o pessoal fazia quando estava tudo bem na igreja, eles queriam arrumar um problema entre as pessoas, aí fazia uma gincana, era mais ou menos isso. E aí tinha algumas provas, né? Iam duas pessoas para frente, quem ia abrir o livro primeiro para ler. Aí sempre tinha alguém que falava Salmo 152, aí a pessoa procurava. Não tem, né, gente? Vocês sabem disso. Já participaram de uma gincana, pelo amor de Deus. Era mais ou menos isso, hoje está mais fácil. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Decorou tudo aí? Se concentra nos seguintes personagens: Eucana, Ana e a sua esposa e o sacerdote Eli. A gente vai ver isso mais para frente. Vamos lá. No verso 2, ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra lida. A gente pede nesse momento, pela tua graça e pela tua misericórdia, que o Senhor nos ajude a compreender as verdades dessa porção das Escrituras, que o Senhor aplique essas verdades aos nossos corações por meio do Espírito Santo, para que a gente viva uma vida que glorifique o seu nome. Nos ajude a olhar para a história desse nascimento de Samuel, perceber situações que se assemelham a situações que nós enfrentamos na vida, e perceber o caminho que esses personagens bíblicos tomam e como isso pode nos encorajar. Mas, acima de tudo, que a gente olhe para a história de Samuel e perceba o quanto ela aponta para a história da nossa salvação, que é a grande história de todas as Escrituras. A gente pede para que seja assim, a gente ora no nome de Jesus.
Amém. Basicamente, essa é a história do nascimento de Samuel, esse texto que a gente acabou de ler, essa narração, essa narrativa de tudo o que acontecia. E eu queria pensar algumas coisas com vocês a partir desse texto. A primeira delas é que essa mulher chamada Ana, ela tinha um problema. Então, a primeira coisa que a gente consegue perceber de modo imediato quando a gente olha para esse texto é que ela tinha um problema. Na verdade, esse problema tinha outros problemas como consequência, mas a grande questão que incomodava essa mulher é que ela era estéril. Quando a gente fala sobre isso na nossa cultura, talvez já seja uma dificuldade para algumas pessoas. A gente tem que entender que o povo de Israel tinha a concepção de que havia uma promessa para esse povo. Eles aguardariam porque Deus enviaria o Messias, o Cristo, o ungido, alguém que viria para libertar esse povo. Então, em certo sentido, todas as mulheres traziam consigo essa expectativa de talvez gerarem o Salvador do mundo. De modo que quando a gente olha para essa cultura e percebe esse problema da esterilidade numa mulher, ela era tida como amaldiçoada. Uma mulher que não poderia ter filhos nessa cultura, ela era vista pelas outras pessoas, pela sociedade, pela própria religião, como sendo uma mulher sem sorte, amaldiçoada, esquecida por Deus. A gente vai ver nesse texto, por exemplo, nessa narrativa, Ana orando, falando que o Senhor se lembre da sua serva. A gente vai perceber isso, porque essas mulheres se sentiam amaldiçoadas. Só que além da esterilidade, que era talvez o problema maior, ela tinha um outro problema. O seu marido, chamado Elcana, não sei porquê, mas toda vez que eu ouço esse nome me lembra de marca de cachaça. Não sei, Elcana, não sei, enfim. Ele era casado com Ana, e além de Ana, ele tinha uma outra esposa, algo que era, em certo sentido, comum nessa época, e o nome dessa mulher era Penina. O texto bíblico vai dizer que Penina tinha filhos e Ana não tinha. No verso 4, por exemplo, vai dizer que no dia que ele oferecia sacrifício, ele dava uma porção para Penina, para os seus filhos e para as suas filhas. Então, na pior das hipóteses, Penina tinha pelo menos 4 filhos, certo? 2 filhos, 2 filhas. O texto bíblico não vai dizer quantos filhos ela tinha ao todo, mas é fato que ela tinha bastante filhos. E Ana tinha esse problema, ela não poderia ter filhos e ela era uma mulher triste. E esse era um grande problema nessa família. Todos os anos, eles iam para Siló, que era o local, a cidade onde ficava a Arca da Aliança. Não havia templo construído nessa época, mas onde estava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, era o lugar onde as pessoas que tinham alguma condição iam todos os anos a fim de adorar, de oferecer sacrifícios a Deus, e parte desse ritual envolvia o marido dar carne para toda a sua família. O texto vai dizer que ele dava para Penina, para os seus filhos, para as suas filhas, mas para Ana ele dava porção dobrada. Acho que vem outra. Aí você fica aqui, não vem, você está falando no meio, porque pá! Enfim, o texto vai dizer que para Ana ele dava uma porção dobrada, porque ele a amava. Ou seja, um espetinho para cada um. Para Ana ele dava 2 espetinhos, simplesmente porque ele a amava. Isso me lembra muito da minha infância, quando tinha que comprar um hambúrguer, dividir para mim e para o meu irmão, eu ficava triste. Acho que eu vou fazer um negócio hoje, eu vou sair com meu pai e minha mãe depois do culto, comprar um hambúrguer só e rachar para os dois. E perguntar, é bom? É mais ou menos, enfim. Eucana não tinha esse coração vingativo que eu tenho. Ele dava uma porção para cada um e não era pão duro, igual meu pai e minha mãe. E para Ana ele dava 2 porções, porque ele a amava. Mas isso não era suficiente, porque Penina irritava essa mulher todos os anos, a ponto do texto dizer que ela chorava e não comia. Aqui está narrando uma dessas situações, mas o texto vai dizer que todos os anos a mesma história se repetia. Se ela tinha 4 anos, ela era casada com Eucana, pelo menos aí há
há uns 4 anos, mais ou menos, né, para dar o tempo entre uma gestação e outra. Se ela tinha 4 filhos, a gente tem mais ou menos essa conclusão. Então, pelo menos por alguns anos, a gente percebe a mesma história acontecendo. Eles iam adorar o Senhor e Ana voltava para casa triste, chorando, sem comer, porque ela não tinha filhos e porque a sua rival a provocava de modo excessivo. Eucana tentava ser gentil. No verso 8, tem um diálogo muito interessante que Eucana fala com Ana o seguinte: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? E aí eu imagino a mulher já triste, chateada, e Eucana fazendo esse monte de pergunta. Ana não responde absolutamente nada, ele vai perguntando, até que ele chega no auge, quando ele fala assim: será, Ana, que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ousado e humilde esse Eucana, né? A gente consegue perceber um homem humilde. A mulher está sofrendo porque não tem filhos e ele está perguntando. Enfim, é um risco muito grande que ele teve dela dar uma resposta que não o agradasse. Então a gente percebe que esse negócio do marido ficar fazendo pergunta, a mulher está chateada e dizer que não é nada, é um negócio também antigo que data já desde essa época. A gente consegue ver esse homem corajoso fazendo esse tipo de pergunta. Esse era o problema de Ana. E esse problema de Ana mexia com a sua forma de enxergar a vida. O texto vai dizer que ela ficava amargurada. E nós temos essa tendência. Quando temos algum problema, isso faz com que a gente enxergue todas as coisas a partir das lentes do problema. Se a gente faz uma análise racional da vida, todos nós, por mais sofrida que seja a tua vida, todos nós, temos muito mais razões para agradecer a Deus do que problemas para a gente se lamentar. Mas quando a gente está no meio desse problema, a gente não consegue fazer esse tipo de análise, porque a gente sucumbe diante dessa frustração, dessa amargura, dessas dores, desse sofrimento, que é exatamente o que essa mulher está enfrentando. É interessante que quando a gente olha para o texto, a gente percebe que o texto deixa claro que Deus está agindo na vida de Ana, embora ela mesma não soubesse disso. Por exemplo, 2 vezes nesse texto, nós somos informados que foi o Senhor quem fechou o ventre dela. O texto vai dizer que o Senhor a tinha deixado estéril. Isso nos faz pensar que, por mais desesperadora e dolorosa que seja a situação que nós estejamos enfrentando, nós podemos confiar que há um Deus que está no controle de todas as coisas, e por mais que a gente não saiba explicar, Ele segue sendo soberano, e Ele segue usando mesmo as situações mais adversas da vida para trabalhar em nós, para nos transformar, para nos moldar, para nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo, que é o modelo de pessoa perfeita para nós. Essa mulher está sofrendo, essa mulher não percebe a ação de Deus sobre a vida dela, essa mulher está abatida, essa mulher está amargurada, mas o que ela faz a partir de todo esse sentimento que a envolve, é o que nos faz pensar e o que nos ensina sobre como nós deveríamos agir também diante de situações assim. No verso 10, o texto vai dizer que com a alma amargurada, ela chorou muito e orou ao Senhor. Essa mulher que tinha um problema, ela simplesmente apresenta isso a Deus por meio da oração. Ela está chorando muito, ela está amargurada, mas ela não deixa que a sua amargura a torne uma pessoa cética. Ela não permite que os problemas a tornassem cínica, a ponto de duvidar da ação de Deus, da identidade de Deus, de quem Deus é, do que Deus pode fazer. Ela não vive simplesmente para o seu problema. Ela não sai descontando nos outros as suas frustrações. E eu não estou de forma alguma dizendo que o problema de Ana era algo simples. Talvez a coisa mais irritante que a gente enfrente na vida seja estar no meio de um problema, uma situação difícil, complicado, e chega aquela pessoa otimista ao extremo, daquelas que irritam, sabe? E fala assim, não, você precisa melhorar. Você fala, eu estou tentando, não é simples assim. Não, mas você precisa. Cara, eu preciso que você vá embora daqui, some da minha frente. Não é assim. As pessoas que têm mania de querer facilitar demais problemas que são complicados. Eu não estou dizendo que o problema dessa mulher não era legítimo.
há problemas na nossa vida que, na verdade, se revertem em processos. Tem coisas que não são tão simples assim, a gente não consegue vencer com tanta facilidade. A gente traz, às vezes, pelo nosso histórico, pela nossa família, alguns traumas, algumas coisas do passado que a gente tem dificuldade de vencer. Eu mesmo sou viciado em hambúrguer, culpa da minha mãe e do meu pai. Enfim, coisas que a gente tem essa dificuldade de vencer e são processos, às vezes, lentos, dolorosos. Não são simples de serem vencidos. Mas o que Ana faz nos ensina, independente do tamanho do seu problema. E não vou falar uma frase agora de caminhão que você está esperando. Independente do tamanho da sua dificuldade, você pode apresentar isso a Deus em oração. Ana fez o que nós deveríamos fazer. Ela tem um problema, algo que está transformando a sua visão de mundo, alguma coisa que está deixando essa mulher amargurada. Ela faz algo que é muito simples, ela apresenta isso diante de Deus em oração. Irmãos, se os nossos problemas nos colocam de joelhos diante de Deus, a gente deve agradecer a Deus pelos nossos problemas. Porque o grande benefício que nós temos na oração não é a resposta de Deus sendo de acordo com aquilo que eu estou pedindo. Porque Ele pode responder de acordo com o que eu quero ou não. Você deve ter exemplos na sua vida de coisas que você orou, insistiu, pediu, falou, fez campanha, ajoelhou, fez jejum, e Deus não respondeu do jeito que você esperava. O grande benefício da oração é o próprio relacionamento que nós desenvolvemos com Deus. E a oração de Ana nos ensina isso, e nos ensina inúmeras coisas, de várias formas diferentes. A primeira coisa que a gente percebe e que a gente precisa trazer para a vida é que a oração de Ana, ela é honesta. Essa mulher é sincera. Ela está amargurada. Ela está chorando muito e ela abre o coração para Deus dizendo exatamente o que ela está sentindo. Oração é isso, é um Deus que nos conhece, é um Deus que nos ama, um Deus que quer se relacionar conosco e nós não precisamos fingir. A gente não precisa criar máscaras diante de Deus. A gente não precisa tentar impressionar Deus. Deus não se impressiona com a tua performance. Ele conhece o interior do seu coração. E às vezes nós usamos o nosso tempo de oração para isso. Para impressionar o outro, para impressionar Deus, para mostrar para Deus como nós gostaríamos que as coisas fossem. Essa mulher nos ensina porque ela é totalmente sincera. E você deve ser honesto com Deus na sua oração. Não fica preocupado. Ah, o que será que Deus vai pensar de mim? Ele te conhece melhor do que você mesmo. Não precisa fingir ser alguém que você não é diante de Deus. Abra o seu coração para Ele de verdade. Seja honesto, seja sincero. Apresente para Deus as suas perguntas, as suas dúvidas, as suas crises, as suas amarguras, sofrimentos, dores, dificuldades, enfim. Apresente isso para Deus em oração. Foi exatamente isso que Ana fez, e Deus ouviu a sua oração. Ela chora diante dele, ela diz exatamente o que sentia, e ela faz um voto dizendo que se o Senhor se lembrar de mim, se o Senhor não se esquecer de mim, se o Senhor me der um filho, eu vou dedicá-lo ao Senhor por toda a sua vida. Uma oração que envolvia também um compromisso. É um relacionamento, é uma via de mão dupla. Não é que a gente consiga pagar a Deus, ou não é que a gente vá barganhar com Ele. Faz isso que eu te devolvo. Não, nenhum de nós é capaz de pagar qualquer favor de Deus. Mas a oração de Ana demonstra que há nela um desejo desse relacionamento se estabelecer. Há um desejo dela assumir aqui um compromisso. Não é assim, Senhor, faz por mim e acabou, muito obrigado, vou seguir a minha vida, o Senhor segue a sua vida para lá. Não, ela assume um compromisso e a gente vai ver no restante do texto bíblico que ela cumpre o que ela prometeu. Além de ser honesta, a oração dessa mulher ela é também fervorosa. O texto vai dizer que Eli estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo. Ele gostava de sentar em cadeira e ele gostava de sentar junto ao pilar do templo. Se você conhece a história, você sabe que ele morreu assim. Quando recebeu a notícia que seus filhos foram mortos, a arca do Senhor foi levada. Ele estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo, ele cai da cadeira e quebra o pescoço.
uma morte estranha, em certo sentido, mas ele está sentado, talvez por isso que o autor faz questão de dizer que ele está sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo, e essa mulher entra e ela começa a orar a Deus e apresentar a Deus o seu problema, e o texto vai dizer que os seus lábios se mexiam, mas não era possível ouvir a sua voz. Ela estava cansada, talvez não tivesse força sequer para falar, ela estava amargurada, triste. E por estar orando assim, há no templo um sacerdote, uma figura religiosa, um homem que simbolizava uma espécie de mediador entre o povo de Deus e o próprio Deus. Alguém que deveria estar ali para ajudá-la, aconselhá-la. E a postura desse homem é pensar que essa mulher está bêbada. E ele a repreende dizendo: até quando você vai ficar embriagada? Aparta-te do vinho. E ela responde: não, Senhor, não bebi vinho, não bebi bebida fermentada alguma, mas eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. Ela diz que está angustiada, mas está derramando a sua alma diante do Senhor. Derramar a alma é se mostrar por completo. É não se preocupar com suas vulnerabilidades. É não criar reservas no seu relacionamento com Deus, como nós fazemos às vezes. Quando setorizamos a nossa vida, quando dizemos: Senhor, seja o Senhor sobre a minha família, mas no meu trabalho não precisa não, porque lá eu me garanto. Eu confio na minha formação, eu confio em quem eu sou. Aliás, se o Senhor for o Senhor sobre o meu trabalho, tem algumas negociações que eu faço que eu não vou poder fazer mais. Tem algumas questões aí que eu me envolvo que eu não vou poder mais me envolver, então, por favor, Senhor, cuide da minha família, mas me deixa quieto lá no meu trabalho. É claro que a gente não faz isso intencionalmente com essas palavras, mas às vezes as nossas atitudes refletem exatamente esse tipo de atitude. A oração de Ana não, ela está derramando a sua alma perante o Senhor. Ela está se mostrando por completo, ela está abrindo seu coração para Deus de forma completa, total e definitiva. A oração de Ana, ela nos ensina, porque ela é também ouvida e respondida. É interessante que ela fala isso para Eucana: eu estou orando a Deus por causa da minha angústia e tristeza, e ele muda agora da água para o vinho, com perdão do trocadilho, porque ela já estava sendo acusada de tomar vinho. Ele diz para ela assim: então tudo bem, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu a ele. E uma das coisas que eu acho mais interessantes nesse texto, está no verso 18, que diz o seguinte: ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Samuel já tinha nascido? Não. Ana já estava grávida. Ela não tinha sequer se encontrado de novo com o seu marido, mas o texto vai dizer que ela se foi, comeu, e o seu semblante, o seu rosto já não estava mais abatido. Essa mulher, ela já estava diferente. A oração nem sempre muda as circunstâncias do jeito que nós imaginamos. Orar com fé não é eu poder garantir para você que você vai pedir uma coisa e Deus vai fazer exatamente o que você quer. Não, isso não existe. Achar que você tem esse poder de barganha, de negociação com Deus, de obrigá-lo a fazer o que você quer, infelizmente muitos pensam assim. Transformaram Deus no gênio da lâmpada. Obrigado a atender os nossos desejos, mas ao invés de esfregar a lâmpada, eu dou dinheiro, e quando eu dou dinheiro, ele é obrigado a fazer o que... Isso não existe. A gente está invertendo as coisas. Quem é soberano, todo-poderoso, é Deus e não nós. Essa história, ela nos ensina muito, porque a oração, ela nem sempre muda as circunstâncias. Pode ser que você peça algo a Deus de modo fervoroso e Ele não faça o que você está querendo. Um dos grandes exemplos que a gente tem é quando a gente ora para que alguém seja curado, e é provável que você tenha exemplos disso. Gente que você orou, pediu a Deus para que fosse curado, e não foi. E a gente cria as nossas crises de fé por isso. A gente se decepciona com Deus por causa disso. Mas a decepção não é com Deus. Porque
Porque Deus é soberano. Ele não é obrigado a fazer o que você quer. A decepção é com a imagem que você projetou de um Deus que vai fazer sempre o que você quer se você pede. A história de Ana nos lembra que, embora a oração não mude as circunstâncias sempre, a oração sempre muda quem está orando, e esse é o ponto principal. Deus ainda não havia respondido, Deus ainda não havia dito que ela teria um filho, ela não estava grávida, Samuel não tinha nascido, mas ela já está diferente porque a oração tem esse poder de nos conformar, de nos moldar à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Que embora Deus não faça o que eu estou pedindo, ao mesmo tempo eu consigo me alegrar nele, de saber que de um modo que eu não consigo entender, que eu não sou capaz de explicar, ainda assim a vontade dele sobre a minha vida é boa, perfeita e agradável, por mais que eu não sinta isso, por mais que eu não experimente isso. Mas nós não vivemos baseado no que nós sentimos ou experimentamos. Nós somos guiados pela fé no que Deus revelou a nós por meio da sua palavra. As circunstâncias ainda eram as mesmas. Ela não tinha filhos, a sua rival tinha filhos, provocava ela todos os anos. A situação era exatamente a mesma, mas Ana agora está diferente. Eu não sei, talvez tenha alguma coisa que você está pedindo a Deus há muito tempo e orando sempre por isso. Eu não tenho coragem de dizer para você que Deus vai responder e fazer exatamente o que você quer, não tenho. Mas eu posso te afirmar que só pelo fato de você estar orando, se relacionando com Deus, abrindo o coração para o Senhor, derramando a sua alma perante Ele, Deus está te transformando dia após dia, está te moldando e está cumprindo o seu propósito na tua vida, de modo que Ele pode não fazer o que você quer, mas ainda assim você vai experimentar que, independente do que Deus te responder, o fato de ter relacionamento com Deus é o que mais vale numa vida de oração. É muito interessante que Eli, quando ele vira a chave, ele olha para essa mulher e ele fala o seguinte: vai em paz, que o Deus de Israel conceda o que você está pedindo. Essa paz, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo se refere a ela falando que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. É exatamente isso. É uma paz que está além do entendimento. Quem olha para essa situação não consegue entender. Essa mulher está bem agora? O que é isso? Ela estava mal porque não tinha filhos. Ela orou, ela continua sem filhos e agora ela não está mais abatida. A paz de Deus, ela está além do entendimento. Deus nunca prometeu que a gente viveria uma vida sem sofrimentos e problemas. Não dá para te garantir isso, não. C.S. Lewis tem uma frase interessante que ele diz que se você procura uma religião confortável, eu definitivamente não te aconselho o cristianismo. Não faz sentido a gente seguir a Cristo e esperar conforto o tempo todo. Não existe. Não há essa garantia de uma vida sem problemas. Mas há a garantia de que, apesar dos problemas, a gente vai experimentar uma paz que está além do nosso próprio entendimento. A vida de Ana e a sua oração nos lembra disso. Que o grande valor da oração não é o que podemos receber de Deus, porque Ele pode nos dar ou não, mas é estarmos diante dEle, porque nada importa mais para um cristão do que a presença do próprio Deus. O verso 19 vai dar a sequência dos acontecimentos. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Eles se levantaram, eles adoraram o Senhor, eles voltaram para casa. Eles tiveram relações, o texto vai dizer isso. Também não adianta pedir a Deus um filho e não fazer absolutamente nada, né? Eles fizeram a parte deles, o que era necessário, e o texto vai dizer que o Senhor se lembrou dela, ela engravidou e deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Outra coisa muito importante que a gente percebe olhando nesse texto é o plano eterno de Deus se cumprindo, se revelando por meio da vida dessa mulher.
É muito interessante como as histórias elas se entrelaçam. Porque a gente está falando de uma mulher, esposa de Eucana, que não tinha filhos e está orando pedindo filhos a Deus. E ao mesmo tempo há um cenário no povo de Deus sendo preparado, de alguém que precisava surgir para liderar o povo numa das transições mais importantes de sua história. E Deus está entrelaçando essas histórias, unindo essas coisas, de modo que quando ele responde a Ana, dando a ela um filho, Deus está também cumprindo esse propósito maior. Ao mesmo tempo que Samuel é a resposta de Deus para a oração de Ana, ele é também a resposta de Deus para todo o seu povo de Israel. É esse homem que é levantado por Deus para ungir, por exemplo, o primeiro rei que a nação pede, que é Saul, que é um sinal do juízo de Deus sobre Israel. E de repente, quando Deus resolve exercer graça e misericórdia, ele vai ungir agora um novo rei para a nação de Israel, e ele manda que Samuel vá até a casa de Jessé, onde ele unge Davi, o grande rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, aliás, um homem que recebe uma promessa de Deus, quando Deus faz uma aliança com ele, dizendo: Davi, é o seguinte, da sua descendência eu vou levantar um rei, e esse rei, o seu reino não terá fim, e o seu domínio se estenderá para todo sempre. Jesus ele é chamado, inclusive quando está entrando em Jerusalém para ser crucificado, tem um cego na beira do caminho, e esse homem está gritando e chamando Jesus de filho de Davi. Percebam como todo esse plano, essa história da redenção, a preparação de todas as coisas para que Jesus viesse no devido tempo, envolve a história de uma mulher que está com um problema, amargurada, sofrendo, orando, mexendo a boca sem que a sua voz saísse, e um sacerdote a acusa de estar embriagada, e Deus está entrelaçando as histórias, mostrando para nós que você pode não entender o que Ele está fazendo, mas Ele é soberano e o seu plano é eterno, perfeito, a sua vontade é boa, perfeita e agradável, por mais que você não entenda. Pode ser que um dia você entenda. Pode ser que um dia... Mas isso não muda o fato de que Deus segue soberano e reinando sobre todas as coisas. Não é surpreendido por ninguém. Não existem coincidências na história da redenção. Muito pelo contrário. O texto segue nos dizendo que Ana, ela cumpre o seu voto a partir do verso 21, quando no ano seguinte, Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto. Ana não foi. E disse ao seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Ela pediu a Deus um filho, ela recebeu um filho, agora o seu marido está indo adorar o Senhor e ela não foi. A gente poderia aplicar isso dizendo do pessoal que tem filho e fica 3 anos sem vir para a igreja, mas não vou fazer isso, não vou falar sobre isso. A grande questão é que ela tinha feito um voto a Deus dizendo o seguinte: quando ele for desmamado, eu vou levá-lo, eu vou apresentá-lo diante do Senhor, e ele vai viver ali para todo sempre. E Eucana agora diz o seguinte, no verso 23, faça o que parecer melhor a você. Já é um homem mais inteligente, né? Porque no começo ele está enchendo ela de pergunta, quando ela está triste, chateada, e agora ele está dizendo para ela: olha, que você decidir, está decidido. Eucana aprendeu muito com a vida nesse período aqui. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Me parece uma provocação a Eli aqui, né? Você falou que eu tinha tomado vinho, né? Toma aqui agora, ó. Enche a cara você aí também para você ver do que você estava me acusando. Lembrando que quando a Bíblia fala vasilha de couro cheia de vinho, ela está querendo dizer o quê? Vasilha de couro cheia de vinho, é exatamente isso. Eles sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli, e ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida. E ela não jurou pela vida dela, jurou pela vida dele, né? Se alguma coisa der errado no juramento, é você que vai embora. Juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Ela não provoca Penina, ela não canta sabor de mel, ela não diz para Penina: olha aí, ó, ficou me provocando. Você tem 4 filhos que ninguém sabe nem quem são, agora o meu filho não, é Samuelzinho.
Samuelzinho é juiz, sacerdote e profeta, ele que vai ungir o rei. Ficou me provocando, fica aí com seu monte de filho que não tem valor. Ela não faz isso. Ela simplesmente cumpre o seu voto, dedica Samuel ao Senhor e adora a ele. Se você conhece o restante da história de Samuel, você sabe quem foi esse homem. Se você não conhece, é uma excelente oportunidade para seguir lendo aí o capítulo 2, 3. Ana reconhece que o seu problema a levou à oração, que a sua oração foi ouvida e respondida, de modo que o fato dela ter um filho é um milagre no sentido de que não restam dúvidas de que Samuel é a ação do Senhor na vida dela, é a ação do Senhor na família dela, e de modo sobrenatural, Samuel é resultado da ação de Deus na história do seu povo, na história da nossa redenção também. Porque essa história aponta para algo muito maior. Eu queria traçar alguns paralelos aqui a fim de que a gente pudesse entender melhor. Samuel significa, seu nome é Deus. Ou seja, temos agora uma criança dedicada a Deus, dedicada ao serviço a Deus, cujo nome aponta para a identidade de Deus e a sua ação em prol do povo. Assim como olhamos para o Novo Testamento e vemos no maior dos nascimentos miraculosos, um anjo se aproximando de uma virgem e dizendo para ela o seguinte: você terá um filho e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa mesma virgem, ela recebe o anjo, o mensageiro do Senhor. E em Lucas, no capítulo 1, a gente vai perceber que o anjo a chama por 2 vezes de agraciada. Alguém que recebe a graça de Deus. O nome Ana significa agraciada. A história de Ana nos remete à história de Maria, do mesmo modo que Samuel é uma figura que nos aponta para Jesus, que é o nosso Salvador. Quer ver um exemplo disso? No capítulo 2 de 1 Samuel, se você está com a sua Bíblia aberta, você vai perceber que Ana ela faz uma oração de agradecimento a Deus. Eu queria destacar alguns pontos dessa oração e comparar com um texto no Novo Testamento. 1 Samuel capítulo 2, versos 1 e 2, Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Que minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Lucas capítulo 1, versos 46 a 49. Quando Maria recebe a notícia de que geraria um filho no seu ventre, ela canta a Deus, e o texto vai dizer: então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade de sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. 1 Samuel capítulo 2, versos 3 a 5. Ana está no meio da sua oração, rebatendo esse orgulho, essa arrogância, essa soberba, e exaltando a ação do Senhor. Ela está mostrando que não é pela sua força, arrogância, pela sua capacidade, mas é a ação de Deus, quando ela diz: não falem tão orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos. É quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. Lucas capítulo 1, versos 51 a 53, dentro desse mesmo cântico, Maria está dizendo: ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. 1 Samuel capítulo 2, a primeira parte do verso 10, aliás, a segunda parte do verso 10, vai dizer o seguinte: ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Eu queria te lembrar que quando Ana faz essa oração, Samuel está nascendo. Israel não vivia uma monarquia. Eles não tinham rei. Eles tinham um juiz que nessa época, muito provavelmente, era o próprio Sansão. Samuel está agora nascendo,
Depois que ele fosse adulto, ele seria juiz por um tempo, depois o povo pediria por um rei. Nessa época eles ainda não tinham rei, e na oração de Ana ela está dizendo, ele dará poder a seu rei, exaltará a força do seu ungido. Do que essa mulher está falando? Lucas capítulo 1, versos 30 a 33. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. A história de Samuel, além de ser a história dessa família, é uma história que aponta para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. A vida de Samuel, bem como o seu nascimento, representam a ação de Deus em prol do seu povo. Ele tem uma liderança política no meio desse povo, como juiz. Ele é uma figura que intercede pelo povo, porque ele é também um sacerdote. E ele é alguém que fala a palavra de Deus ao povo, ele é apontado também como sendo um profeta. No Antigo Testamento você vai ver homens sendo usados por Deus para serem juízes, ou sacerdotes, ou profetas. Samuel é ao mesmo tempo juiz, profeta e sacerdote. E quando a gente pula para o Novo Testamento, a gente vê o Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador, que tem 3 grandes ofícios, profeta, sacerdote e rei. Jesus Cristo é o Samuel melhor e verdadeiro. Enquanto Samuel faz parte do plano de Deus para o seu povo, Jesus é o cumprimento, é o próprio plano eterno e perfeito de Deus. E o que é mais importante para nós é que o povo de Deus, que era contado como a nação de Israel, se transformou agora na igreja, porque Paulo, escrevendo para os irmãos numa igreja local, ele vai dizer que nós somos agora o Israel de Deus. Povo de Deus agora não é determinado pelo lugar que você nasceu. Povo de Deus agora não é determinado se você faz parte de alguma tribo ou deixa de fazer parte. Nós somos feitos povo de Deus quando nós depositamos a nossa fé no que Jesus Cristo fez por nós. É o Evangelho que transforma a nossa identidade, nos transforma em povo de Deus. Deus havia criado o homem e havia um relacionamento perfeito entre Deus e os nossos primeiros pais, Adão e Eva, que decidiram pecar. Por causa do pecado, todos nós fomos atingidos e todos nós nascemos separados dele, não havendo nada que nós pudéssemos fazer para refazer essa relação. Diante disso, Deus envia o seu Filho Jesus, o rei, o sacerdote, o profeta perfeito, que vive uma vida perfeita, que morre assumindo a nossa condenação, mas que ressuscita ao 3º dia, provando que o sacrifício foi aceito por Deus. Esse mesmo Jesus promete que um dia voltará para levar o seu povo para morar com ele eternamente. Como é que a gente faz parte desse povo? Fé e arrependimento. Fé é crer que o que Jesus fez é suficiente para nos apresentar diante de Deus sem culpa, ainda que sejamos pecadores. Por isso nós nos arrependemos dos nossos pecados e confiamos na justiça perfeita que só pode vir por meio de Jesus Cristo. A minha oração, como pastor dessa igreja, é que a história de Ana nos inspire sobre como nós devemos agir diante de um problema, que a gente leve isso a Deus em oração, que a gente assuma algum compromisso e cumpra aquilo que a gente prometeu, assim como essa mulher fez. Eu oro para que a história de Samuel nos ensine sobre um menino que desde muito cedo ouviu a voz de Deus e se dispôs a servi-lo, se tornando um grande homem na história do seu povo. Mas o ponto principal é que essas 2 histórias, que na verdade se tornam apenas uma, apontem para a grande história de toda a Bíblia, que é a história da redenção, ou seja, do que Deus em Jesus fez por nós. Do que Deus em Jesus fez por cada um de nós. Do que éramos incapazes de fazer. Do que precisávamos para sermos salvos, mas não conseguiríamos. Ele fez por nós. A minha oração é que Jesus Cristo, Samuel melhor e verdadeiro, seja exaltado hoje e sempre, para a glória de Deus.